Olá pessoal, tudo bom? Boa noite a todos, a todas. E conforme combinado, nós estamos aqui novamente para falar de personalidades negras que mudaram o mundo. Essa proposta, como nós já colocamos, ela já tinha sido realizada em 2014, quando nós fizemos a série intitulada Personalidades Negras que Mudaram o Mundo, né? E aí a gente escrevia sobre as várias personalidades. Algumas dessas biografias a gente recolheu de sites que são referências na história africana e afro-brasileira, e outras a gente fazia alguns retoques, né? Mas sempre referenciando as principais fontes da construção dessas principais biografias. Ontem nós falamos sobre uma das principais lideranças do movimento negro, o poeta, dramaturgo, professor Abdias do Nascimento, né? E hoje a gente está se comprometendo em sequenciar essa análise, falando de uma princesa guerreira, um dos maiores símbolos de resistência, de luta pela liberdade da população negra, mãe de um dos maiores líderes pela luta da liberdade da população negra e avó de talvez o maior dos líderes de luta contra o processo de escravização, né? Ou, como você preferir, nós estamos falando de Aqualtune. Já ouviu falar em Aqualtune? Não? Ótimo, então essa é uma oportunidade. Primeiro dizer que são poucas as referências históricas, são poucas as fontes históricas relacionadas a Aqualtune, né? Mas destaco aqui para você, essa biografia você encontra no nosso blog, o blog Negro Nicolau, né? E apesar de ter poucas fontes históricas sobre a Aqualtune, as poucas que se tem nos faz ter a exata dimensão da importância da Aqualtune na luta pela libertação da população negra, né? Na luta por esse processo de luta e de resistência da população negra. Então, as poucas fontes históricas que se tem sobre ela nos leva ao ano de 1665, século XVII, portanto, quando, segundo a própria história, a Aqualtune liderou cerca de 10 mil pessoas do Congo, né, no episódio que ficou conhecido como a Batalha de Mbila, né, quando a tribo de Aqualtune acabou sendo atacada por uma tribo de nome Oaxacas. E há quem diga, inclusive, né, que esse conflito ele foi provocado pelos próprios portugueses que estavam interessados na população negra para trabalhar como escravizadas, né? O fato é que a tribo de Aqualtune acabou perdendo esse conflito, acabou perdendo esse combate, e a cabeça dela, né, o rei Manicongo, né, foi cortada e exibida em uma igreja, enquanto a sua filha foi presa com seus companheiros e vendidas como escravizada, né? Então, teria sido, após esse episódio, ela teria sido enviada em um navio negreiro para o forte de Elmina, em Gana, onde teria sido batizada por um bispo católico, e como prova do seu batismo, ela foi marcada com uma flor, né? Foi marcada uma flor com ferro quente, né, em cima do seu seio esquerdo. Daí, completou a travessia no navio negreiro para o Brasil, onde se desembarcou em Recife, na região Nordeste, né? Alguns dizem, inclusive, que ela já teria sido embarcada grávida e teria sido estuprada diversas vezes por outro escravizado, né? Pois, forte e saudável, foi escolhida para ser vendida como escravizada reprodutora. Conta ainda que, em desespero, ao embarcar em Recife, teria tentado
correr para o mar, provavelmente numa tentativa desesperada de voltar para a sua terra natal. Porém, a nossa guerreira se encontrava em um estado de letargia profundo, né? E provavelmente depressão. E quem não compreenderia diante de toda aquela situação que ela passou, né? Já em Recife, foi vendida para uma fazenda especializada em gado e o dono dessa fazenda, ao saber da sua origem, é que a Aqualtune ainda era venerada por alguns escravizados devido à sua origem, né? E a entregou para os seus piores homens da fazenda. E a letargia em nossa heroína continuava, né? Até que, na altura do 6º mês de gravidez, ela sentiu seu bebê se mexer e seu sangue se mexe junto, né? Segundo a biografia relatada. Então, é nesse contexto que a história de Aqualtune ela vai se dar, né? Surge em Aqualtune, portanto, a vontade de fugir e se juntar ao povo de Palmares. Se juntou a um grupo de escravizados para se insurgir e destruir a Casa Grande, né? Conseguiu. E no meio dessa sua fuga, mais escravizados foram se somando ao grupo ao longo do caminho. Conta-se que chegaram com ela cerca de 200 escravizados ao reino de Palmares. Então, alguns contam que a sua origem real teria sido reconhecida, mas o fato é que ela se tornou o líder do rei dos Palmares, né? O fato é que ela teria sido reconhecida e, portanto, é que ela se torna, nesse contexto, líder do reino dos Palmares. É dentro do chamado Reino dos Palmares, né, que ela teria fundado o chamado, portanto, que a gente conhece, Quilombo dos Palmares. Ali, Aqualtune deu à luz a 2 filhos, ambos guerreiros que também entraram para a história. Eu lembro aqui para você quem são esses dois: Ganga Zumba e Ganga Zona, conhecidos pela sua coragem, pela sua liderança, pela sua resistência. Teve também uma filha de nome Sabina, que teve mais tarde um menino chamado Zumbi, que mais tarde teria ficado conhecido como Zumbi dos Palmares. E seria reconhecido, portanto, como um dos maiores líderes negros da história. Para finalizar, o final da vida de Aqualtune é controverso, né? Alguns dizem que em uma de suas várias expedições enviadas pelo governo português e donos de fazenda, teriam queimado a vila onde ela vivia, junto com outros idosos da comunidade. Outros alegam que ela teria conseguido fugir. Outros ainda afirmam que ela simplesmente morreu de doença da velhice. O fato é que há uma lenda que os deuses da África teriam tornado nossa guerreira imortal. Um espírito ancestral que conduziu seus guerreiros até que a queda definitiva do Quilombo dos Palmares em 1694. Dizem que até hoje ela é lembrada em Pernambuco e a princesa, cantada na música Zumbi, de Jorge Benjor, seria uma referência a Aqualtune. Portanto, contamos aqui para você contamos aqui para você mais uma história de uma personalidade negra importante, Aqualtune, avó de um dos maiores líderes do movimento de resistência negro, né? Um dos maiores líderes da população negra, que é Zumbi dos Palmares. Ok? Nos próximos vídeos nós iremos trazer outras personalidades. Abraço a todos e a todas.